Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 19ª semana de leitura do livro A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna a partir de agora é a nossa realidade. É com muita alegria que estou aqui com vocês, cada vez vejo mais a participação ativa da macrosalvação de cada um de vocês, então sinto-me muito feliz em estarmos todos juntos nessa jornada rumo à eternidade. Para aqueles que estão chegando agora, essas gravações estão no grupo fechado do Facebook PRK Grabovoi Brasil, tá? Tem um link que está fixado no topo, onde tem o link de todas as leituras anteriores, tá bom? Tem algumas postagens que eu faço também da leitura no YouTube, mas não tem todas, eu só coloco quando me intui, né? Então, a gente vai dar continuidade à leitura do livro e após a leitura a gente vai fazer a concentração do quarto método que o Dr. Grabovoi passou para a gente do Covid, tá? Mas eu vou separar em 2 vídeos, mas depois eu coloco aqui o link para vocês acessarem, tá bom? Então, vamos para a leitura. Como sempre, eu compartilho com vocês uma pintura, né, do Dr. Grabovoi. Foi falado, opa, não é esse? Foi falado, inclusive, muito na conferência também, né, do Manifestações da Eternidade. Eu sempre deixo o link na descrição para vocês acessarem, né, o que significa. Então, vocês podem depois acessar com calma, tá? Então, vamos lá para a leitura. A ressurreição é o mais real, o mais pragmático, a base mais racional e a mais convencedora para o consequente desenvolvimento, para o desenvolvimento do pensamento das gerações por vir. 3.11. É perfeitamente óbvio que a ressurreição é a base mais real, mais pragmática, mais expedita e mais probatória para um desenvolvimento posterior. Portanto, direi apenas algumas palavras sobre o papel da ressurreição para o desenvolvimento do pensamento da posteridade. No entanto, antes de tudo, explicarei o significado de certos termos. Estou falando sobre o que são intelecto, mente, conhecimento, pensamento e sentimento. Intelecto. O intelecto é uma estrutura que consolida as reações da consciência, do corpo, do espírito e da alma. Este é o sistema de seu entrelaçamento no nível de percepção, entrelaçamento informativo ou real. A palavra entrelaçamento usada aqui dá uma ideia de como as reações mencionadas seriam vistas como um todo quando se torna uma perspectiva externa. E deve-se notar que a consciência, o corpo, o espírito e a alma existem na percepção no nível de seu efeito, o efeito na percepção, bem como no observador. Em que caso o intelecto é harmonioso? O intelecto é harmonioso quando a alma, o espírito, o corpo e a consciência, e além disso, precisamos adicionar aqui os fenômenos da realidade também. Então, quando todos esses elementos, quando todos esses objetos estiverem em harmonia uns com os outros, então o intelecto é harmonioso. Nesse caso, no caso da harmonia, pode-se falar do verdadeiro intelecto. Também pode ser chamado de intelecto do desenvolvimento, o intelecto de uma pessoa. Para definir o intelecto mais laconicamente, podemos dizer que o intelecto é a estrutura de uma pessoa, que está ciente das relações dentro do fenômeno em consideração e, ao mesmo tempo, ciente da conexão deste fenômeno com todos os outros fenômenos do mundo por ter o controle deles. Mente. A mente é uma forma de reagir às informações, à influência externa. Uma vez que qualquer objeto pode reagir à informação, à influência externa, o conceito de mente pode ser aplicado a qualquer objeto. Mas iremos falar da mente humana. E o exame das características da mente à medida que ela se desenvolve é de particular interesse para mim. Durante a ressurreição, no processo da ressurreição, a organização da mente começa no nível celular.
A formação da mente ocorre, é claro, com base na alma. A informação sobre a criação de cada elemento celular, mesmo de cada microelemento, de cada átomo, de cada núcleo e dos elementos de níveis ainda mais profundos, está embutida na mente. A mente pode servir como uma certa característica de um objeto. Por exemplo, se você tentar furar uma célula com uma agulha e ela tentar resistir, essa célula pode ser chamada de inteligente, em comparação com as células que oferecem menos ou nenhuma resistência. A mente pode ser considerada como uma noção que unifica a alma, o espírito, a consciência e o corpo. A identificação e a unificação de entidades de acordo com o modo de reação e resposta ocorrem na mente. Deve-se notar que o problema da ressurreição também é, em um grau significativo, um problema da mente. Se a mente de uma pessoa está suficientemente evoluída, a ressurreição não lhe parece algo extraordinário. Ela considera esse fenômeno natural. O mesmo vale para a imortalidade. Se uma pessoa reconhece a imortalidade como um estado normal, isso significa que a mente dessa pessoa é altamente evoluída. Neste caso, podemos até dizer que sua mente é o reflexo da eternidade e do Criador. Acima, virtualmente, defini a mente como uma estrutura que unifica diferentes elementos de acordo com a tecnologia de sua reação, sua resposta. Agora, acrescentarei o seguinte: a mente também é uma estrutura organizadora para alcançar objetivos, para alcançar qualquer coisa. Ou seja, a mente pode ser vista como um mecanismo para realizar um sistema para alcançar, por exemplo, a ressurreição ou imortalidade ou outra coisa. Conhecimento. O conhecimento está se movendo da consciência para a alma e depois de volta da alma para a consciência, e é o resultado desse movimento. Em termos simples, pode ser explicado da seguinte forma: existe um certo elemento na consciência que de vez em quando chama o reservatório da alma, atrai informações para lá e volta, digamos, mais esclarecido. Como resultado, a consciência acumula conhecimento, ou seja, basicamente a estrutura da consciência se transforma devido ao seu contato com a alma. Portanto, conhecimento é o que temos como resultado desse contato. Ou seja, na verdade, o conhecimento é um contato da consciência com a alma. O conhecimento pode ser adquirido, por exemplo, através da leitura. No entanto, deve-se ter em mente que, de acordo com as leis das conexões universais, tudo o que foi lido de fato existe primordialmente na alma. O mesmo se aplica a quaisquer outras formas de adquirir conhecimento. Observarei que a clarividência se baseia na percepção direta do conhecimento mantido na alma. A alma controla o conhecimento. O status de controle pertence à alma. Depois de adquirir conhecimento, surge o problema de sua implementação. A mente é responsável pela implementação do conhecimento. O dito acima pode ser ilustrado como segue. Vamos pensar em um grande reservatório. Podemos identificar esse reservatório com a mente. O reservatório, ou seja, a mente, contém o conhecimento. A mente regula o fluxo de conhecimento do reservatório. Também precisamos mencionar uma função específica do conhecimento para os ressuscitados. Durante a ressurreição, aquele que está sendo ressuscitado passa pela formação do conhecimento. E o conhecimento se forma no processo de registrar tudo o que acontece. O conhecimento vem como resultado de uma espécie de processamento dos eventos que estão ocorrendo. Como resultado, durante o período inicial, é o conhecimento, isto é, o que o mundo representa em percepção que se torna o critério da evolução do mundo para o ressuscitado. Esta é uma das diferenças entre o ressuscitado e os vivos. O vivente está conectado com toda a realidade desde o momento de seu nascimento.
Mas o ressuscitado ficou por algum tempo em um estado diferente. Ele viveu sem um corpo físico formado. É por isso que, quando seu corpo é montado e como resultado do registro dos processos em curso se forma seu conhecimento do mundo, este conhecimento é um elemento intermediário de conexão entre sua formação e a realidade externa e, portanto, no estágio inicial, é conhecimento que para ele é o critério de todo o mundo em desenvolvimento. Portanto, podemos ver que no processo da ressurreição, o conhecimento também serve como um certo mecanismo. Esta circunstância é utilizada nos dispositivos tecnológicos que desenvolvi para a ressurreição de pessoas e a regeneração de órgãos e tecidos perdidos. Aqui está a ideia. Da direção do dispositivo vem a informação necessária, percebida do outro lado por aquele que está sendo ressuscitado como real. A interconectividade desses dois lados é fornecida pelo mecanismo intermediário, o mecanismo do conhecimento. Esse é seu objetivo preciso de uso neste caso. Com o uso da clarividência, a velocidade da ressurreição aumenta muito e a ressurreição pode até ser instantânea. O propósito de criar dispositivos técnicos para a ressurreição de pessoas é criar a consciência coletiva que permitirá a cada pessoa realizar a ressurreição com base em seu próprio núcleo espiritual. Claro, ainda há uma série de fatores técnicos específicos, por exemplo, o fato que a informação seja comunicada preferencialmente ao ressuscitado por partes, de forma discreta, principalmente durante as primeiras horas, para que ele possa estar restaurando, regenerando-se como se estivesse caminhando, subindo os degraus. É importante dar a informação por certas partes, porque esse conhecimento particular é o critério de realidade para o ressuscitado, e por meio desse critério particular, ele interage com a realidade. A transição para os critérios de realidade usados pelos vivos geralmente leva cerca de 1 mês para ocorrer, em casos raros 1 mês e meio, 2 meses. Quando este período de transição termina para o ressuscitado, não pelo conhecimento, mas a própria realidade torna-se para ele o critério do mundo. Pensamento. O pensamento é a informação, que é um elo da ligação entre a consciência, o espírito e o corpo. Nesse momento, o pensamento é organizado pela alma. As correlações entre os conceitos envolvidos podem ser melhor vistas através do exemplo da seguinte analogia. Vamos imaginar uma cachoeira. A água desce em cascata sob a gravidade. A gravidade pode ser comparada com o espírito, a água com a consciência. O leito de um rio ao longo do qual corre a água corresponde ao corpo. O leito de um rio carrega a água. E a alma corresponde ao que criou tudo isso, a terra, a gravidade e a água. Basicamente, a alma participa da criação tanto diretamente quanto por meio do pensamento. Podemos dizer que o pensamento está unificado com toda a estrutura do mundo e significa uma ação específica de uma pessoa nessa estrutura geral. Sentimento. Um sentimento é a manifestação da alma na dinâmica do espírito e na parte onde o espírito está conectado com a consciência, o corpo. Quando a alma organiza o corpo, o sentimento é aquela estrutura sobre a qual o corpo é construído. O sentimento apresenta, portanto, a base, o fundamento sobre o qual o corpo é construído. E é por isso que se pensa que uma sensação sai do corpo. Ao interagir com a realidade, o sentimento percebe a informação mais rápido do que o pensamento. Agora, já procedi à discussão sobre o que é a distinção entre um pensamento e um sentimento. O sentimento reage mais rápido. É por isso que muitas vezes uma pessoa pode dizer ou fazer algo primeiro e só então perceber que não deveria ter feito isso. Outra distinção é a seguinte: quando uma pessoa pensa, o sentimento está na fase de controle. E quando uma pessoa sente, o pensamento está na fase de controle. Estou falando agora sobre o controle da realidade.
Nós vemos que o pensamento e o sentimento podem trocar de lugar, trocar de área, de função. Quando isso acontece, quando, por exemplo, o pensamento está na fase de controle, o sentimento pode se desdobrar, se desenvolver. O pensamento e o sentimento podem compartilhar o mesmo espaço, mas aqui eles, em sua maioria, não podem estar na fase de controle simultaneamente. As exceções a esta regra são alguns casos especiais, como estes: quando um feto está sendo concebido e em desenvolvimento, ou quando uma determinada célula está se curando, ou, em geral, em processo de recuperação de uma determinada doença, ou durante o processo da ressurreição. Nesses casos particulares, o pensamento e o sentimento podem ser unificados e, portanto, podem estar na mesma fase simultaneamente. Existe mais uma distinção importante entre o pensamento e o sentimento. Imagine que uma pessoa encontra um certo fenômeno. Naturalmente, ele tem certos pensamentos e sentimentos relativos a esse fenômeno. No entanto, eles são formados de maneiras diferentes. O pensamento é formado pela consciência a partir de todas as informações sobre o mundo externo e interno relacionadas a este fenômeno. O sentimento em relação a este fenômeno também é formado pela consciência, mas de forma diferente. Nesse processo, a consciência está atenta ao corpo, percorre o corpo, utiliza as informações do corpo e, estando em plena interação com o corpo, a consciência forma o sentimento. Existem distinções ainda mais sutis, mas não entrarei em maiores detalhes nesse livro. Agora, com relação ao que o pensamento e o sentimento têm em comum. O terreno comum entre eles é que tanto os pensamentos quanto os sentimentos determinam a sequência de ações na estrutura da consciência. Podemos falar da existência de ordem nos processos de consciência, onde existem as suas próprias leis de desenvolvimento. Portanto, os pensamentos, sentimentos são os que controlam e determinam a ordem. Para ilustrar isso, podemos dar uma olhada, digamos, na forma como um arquiteto trabalha. Sem entrar em detalhes, por exemplo, quando no processo de trabalhar uma pintura, um artista não pinta com um detalhe meticuloso, mas pinta com grandes pinceladas apenas o que é básico. Então, podemos dizer que os pensamentos do arquiteto determinam o layout de um edifício e seus sentimentos podem avaliar esse layout em relação à harmonia, bem como podem se manifestar no desejo do arquiteto de almoçar ou tomar uma xícara de chá ao concluir seu trabalho. Assim, pensamentos e sentimentos podem desempenhar a mesma função, a saber, determinar a sequência de ações na estrutura da consciência. Posso, talvez, dar outro exemplo interessante da área, onde o pensamento e o sentimento têm um terreno comum. É a maneira como um objeto externo, por exemplo, uma rocha ou uma planta, reage ao homem. Aqui devo elucidar que não apenas as plantas, mas também as rochas possuem certos elementos de reação, de resposta, correspondentes aos pensamentos e sentimentos humanos. Claro, eles são totalmente diferentes, mas, no entanto, uma rocha também vive sua própria vida. E, novamente, você não deve esquecer que todas as entidades fazem sua contribuição para a consciência coletiva geral. A contribuição de cada entidade é diferente, é claro, mas existe, e é isso que importa. O que poderia, do ponto de vista do homem, ser chamado de pensamento da rocha e sentimento da rocha? A resposta da rocha ao ambiente externo pode ser chamada de pensamento da rocha. O sentimento também é uma reação, uma resposta ao ambiente externo, mas de outro tipo, bem, por exemplo, pode ser uma deformação. Algo caiu sobre uma pedra, algum objeto, ou digamos, a água começou a pingar sobre ela, causando deformações, mesmo que muito pequenas, o tamanho não importa. O fato é que existem e podem ser consideradas como uma evidência sensorial de uma rocha, como sua sensação que resultou da interação. Então, acontece que se uma pessoa olha para uma pedra, a reação da rocha surge ao longo de uma linha reta, conectando a pedra com a pessoa e em direção à pessoa.
E essa reação é muitas vezes o pensamento da rocha ou o sentimento da rocha ao mesmo tempo, ou seja, tanto o sentimento da rocha quanto o seu pensamento aqui são unificados. Quando uma pessoa olha para uma planta, o pensamento e o sentimento da planta também se tornam unificados, mas apenas ao contrário da rocha, a resposta da planta é perpendicular à linha que a conecta com a pessoa. Se você tem uma planta de interior, a compreensão de seus pensamentos e sentimentos permitirá que você entre em contato com ela e você nunca terá problemas com sua rega. A planta dirá se você deve regá-la ou ainda não é hora de fazê-lo. O discurso sobre a reação da rocha na forma de pensamentos e sentimentos, à primeira vista, pode parecer abstrato para alguém. Porém, na realidade, isso não é verdade. Se considerarmos um caso quando os pensamentos e sentimentos da rocha são unificados e se entendermos por que isso acontece, então podemos entender completamente como o pensamento está organizado em termos de difusão de conhecimento de um objeto para o outro. Além disso, uma vez que a generalização das características ao transmiti-las a outras estruturas dá a lei de conexão. Então, com base nisso, podemos compreender toda a realidade e transmitir as tecnologias do desenvolvimento eterno a quaisquer entidades do mundo. Imagine que você transmite seus pensamentos e sentimentos, por exemplo, a uma pedra ou uma planta. Agora, a pedra e a planta, com base em um dos atributos, estão no mesmo mundo que o homem. Nesse caso, é possível aprender tudo sobre eles, para ser mais preciso, todas as suas funções. Aqui podemos fazer uma analogia com a minha matemática. Já falei sobre ela no início dessa sessão. Com o uso de minha matemática, também posso adquirir informações sobre uma entidade desconhecida, posso determinar todas as suas funções. Esta é uma nova matemática. Seus operadores refletem a organização mundial e, portanto, não é necessário conhecer todos os atributos da entidade, incluindo os destrutivos. Colocar essa circunstância em uso é particularmente importante na prevenção de desastres, estruturando a consciência na área de controle da clarividência. O objetivo da clarividência nesta área não é externalizar informações negativas, mas formar eventos positivos com efeito máximo. Vale a pena empregar o controle da clarividência também quando os dados sobre o início de um desastre já foram corrigidos. Já evitei vários desastres globais por esse meio. Eu gostaria de adicionar o seguinte: quando há generalidade entre as estruturas, uma estrutura pode sempre ser traduzida na outra. E, portanto, com a prática adequada, embora possivelmente longa, pode-se aprender a traduzir um pensamento em sentimento e um sentimento em pensamento. Ou então, pode-se aprender a traduzir uma realidade em outra. Basicamente, todos sabem por experiência própria que um pensamento atrai um certo sentimento e vice-versa. Um sentimento pode atrair um pensamento. Uma pessoa que tem um estado normal de consciência muitas vezes confunde um pensamento com um sentimento. Ela pode tomar um pelo outro. Por exemplo, alguém pode pensar e com toda sinceridade que ama alguém, e ainda na realidade ela pode simplesmente não saber ainda não ter experimentado e nem mesmo suspeitar o que é amor verdadeiro. Essa confusão de pensamentos com sentimentos na vida leva continuamente a mal-entendidos e às vezes até complicações graves. Você pode ver que o discurso sobre pensamentos e sentimentos abre novas camadas para especular. Por falar nisso, podemos nos lembrar do lema: conheça a ti mesmo. Um de seus aspectos é apenas a questão dos sentimentos e pensamentos. Se entendermos o problema, podemos começar a trabalhar na criação de nossa própria construção cognitiva. Agora podemos voltar à discussão do princípio em consideração. Tenho falado sobre a importância da ressurreição para um maior desenvolvimento e particularmente para o desenvolvimento do pensamento das gerações futuras. A ressurreição, como já sabemos, é sempre benéfica. A ressurreição em larga escala trará uma mudança na consciência coletiva.
Por exemplo, o intelecto, a mente e o conhecimento das crianças serão de um tipo diferente. Seus pensamentos e sentimentos, bem como seu corpo juntos, serão notados por uma maior harmonia. Eles poderão adquirir informações com muito mais facilidade e lembre-se do que disse na introdução sobre as diferentes formas de obter informações. Como resultado, uma criança será capaz, por exemplo, de criar prosa, poesia, compor música ou saber conhecimentos avançados, matemática, do começo ao fim. E ao fazer isso, não exigirá dele nenhum esforço hercúleo ou excesso de trabalho. Acontece que seu intelecto, mente e todo o resto serão novos. Ele mesmo será diferente. E também acrescentarei que a ressurreição, em ampla escala, trará uma mudança global no conhecimento, e não apenas conhecimento. As gerações futuras terão que receber informações e objetos materiais de seu próprio pensamento, de seu próprio espírito. Assim, o problema da escassez de recursos do nosso planeta não existirá mais. Eu, por exemplo, para divulgar as tecnologias, realizo a materialização de objetos, demonstrando assim a real possibilidade de fazê-lo. Assim, a ressurreição traz o estabelecimento de uma harmonia maior entre o homem e o universo. Então, a gente fez a leitura de hoje, bem profundo, né? Bastantes termos, bastantes trechos, tá? Para a gente rever depois com calma. Então, a leitura dessa semana finaliza aqui, tá? E, enfim, vou pausar esse vídeo para a gente fazer agora outro vídeo, tá? Para da leitura do quarto método, tá bom? Deixa eu só pausar aqui.